Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui do Santo Espírito da Centelha Divina para levar mais uma palestra aos nossos irmãos espírita. Antes, vamos ler um trecho do livro Ceifa de Luz, do nosso irmão Emmanuel e Chico. Caso grave. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Jesus, Lucas 12:20. Dentre os nossos companheiros de experiências humanas, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem consideração para com as necessidades dos seus vizinhos, que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos, para levar um pão à chupana que a penura vigia, que nunca se lembrou de oferecer a migalha dos recursos que lhes são próprios nas obras da solidariedade, que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os que a abastança e o carinho, sem tentar nem mesmo ao de leve minorar o suplício das criaturas abandonadas. Que se ilumine com o fecho das ciências e se trancafiou numa biblioteca valiosa, sem estender a mais ligeira resta de luz aos ignorantes, que se enriqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender em tempo algum o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo, que unicamente saiba desfrutar vantagens pessoais sem alongar braços amigos em direção dos que anseiam por singelas oportunidades, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhes favorece a vida, que vai a existência afora num carro de saúde física, cerrados os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo. É de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves, dos mais que carece de piedade, com direito a ser internado com urgência em nossos pronto-socorro da oração. Então, meus queridos irmãos, quanto desses nós não encontramos nos caminhos? Quantos não olham para aqueles que estão debaixo dos viadutos, são nossos irmãos, talvez bem melhor que nós, espírito bem mais evoluído, está ali apenas para tirar um pouco das restas que ainda tem das suas vidas passadas. Mas nós, cheios de orgulho e de prepotência, dentro do carro bonito, não olha, não vê que aquele miserável que está ali também são nossos irmãos, filhos do mesmo Deus. Mas na hora em que a nossa querida e amada irmã morte bate à nossa porta, que vai ceifar o nosso corpo, nós
nos revoltamos. Por que eu? Cheio de vida, cheio de dinheiro, e aí a morte vem me levar? Que Deus é esse? Isto é pensamento de materialista, de egoísta, de prepotente, porque todos nós nascemos, vivemos uma existência até os 100 anos, olha lá, e depois voltamos para a nossa verdadeira vida. Nós não somos da terra, mas estamos nela para nos aperfeiçoarmos, para galgarmos aquilo que está destinado para cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, essa noite nós vamos ter o nosso Senhor levando para vocês palavras que com certeza engrandecem o coração e nos aproxima do Cristo. Vamos então cantar um pouco, porque a música nos alegra. Então, sabemos que nós estamos na era nova da humanidade. É a nova era para todos nós que, graças a Deus, estamos adentrando ao mundo em regeneração. Precisa que 2/3 da terra desencarna, que é para nós recebermos espíritos mais evoluídos que nós para nos guiar até o mundo em regeneração. A nova era Está chegando, temos que trabalhar no barco do Evangelho, precisamos navegar, somos centelhas divinas, exército para o perdão, somos centelhas divinas, exército para o perdão. Vamos encontrar o Cristo, o nosso libertador, aceitando o seu convite para semear o amor. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Nova era é um novo tempo, com a centelha de luz, nos tornaremos com certeza trabalhadores de Jesus. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Vamos todos, irmãos amados, com firmeza no coração, abraçar os esquecidos, ensinando a oração. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Agora, meus irmãos, vamos todos, com certeza, mergulhar nas palavras ditas a respeito de nós mesmos nessa nossa caminhada. Que todos tenham paz e Jesus no coração. Olá, meus amigos e amigas. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje e que possamos estar aqui envolvidos nessa vibração de amor, de fraternidade, de harmonia e de luz. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para transmitir uma palestra doutrinária para o Centro Espírita Centelha Divina. E o tema desta noite é compreensão e amor ao próximo. É um tema que está
realmente muito ligado às relações humanas, a tudo aquilo que nós nos propomos aqui, enquanto seres reencarnantes, a buscar aprimorar em nossas vidas eternas, nossas vidas imortais. E nós queremos rogar ao alto, neste momento, em prece, para que possamos estar inspirados, intuídos, a transmitir uma mensagem de conforto, de entendimento, de esclarecimento sobre esse tema. Claro, baseado à luz do Evangelho, da doutrina e a tudo aquilo que a própria literatura espírita nos oferece nesse tema tão abundante, tão vasto, que é o amor, para tratar de questões que, por mais das vezes, nos deixamos levar e esquecemos de buscar a sua essência, porque somos, sim, centelha divina, somos parte deste amor que Deus nos oferece e nos transmite a todo instante, a todo momento. E é importante que possamos estar conscientes disso, para viver melhor, para encontrar a tão almejada paz e o equilíbrio, mesmo em meio a tantas turbulências, a tantos problemas, a tantas dificuldades que sabemos que existem no mundo físico, na Terra, e que nos faz também crescer a cada dia. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva na vibração de amor, de paz, de harmonia, e que possamos estar aqui receptivos, de braços abertos, às vibrações do alto, às mensagens que os benfeitores espirituais estão a todo instante nos transmitindo. Muita paz. Bom, para iniciar esse tema de hoje, eu quero contar uma história. Trata-se de um conto, o conto da ratoeira. Conta-se que num determinado lugar, numa fazenda, existia um celeiro, e neste celeiro existiam vários animais. E um deles era um rato, um ratinho. E ele costumava passear pelo celeiro, ir até a casa onde moravam as pessoas, os donos da casa, da fazenda. E num certo dia, este ratinho, olhando pelo buraco da parede, ele vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. E ele pensou logo, em que tipo de comida poderia estar ali? E ficou aterrorizado quando ele descobriu que, na verdade, era uma ratoeira. Ele foi para o pátio da fazenda, onde lá estavam todos os animais, e advertiu a todos: tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. E a galinha, que estava cacarejando e ciscando, levantou a cabeça e disse: desculpe-me, senhor rato, mas eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada, não me incomoda, não me causa qualquer transtorno. E o rato foi até o porco, e o porco disse para ele: tem uma ratoeira em casa? Uma ratoeira? E ele disse: desculpe-me, seu rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar. Fique tranquilo, que o senhor será lembrado nas minhas preces. Olha só a mensagem do porco para o rato. Mais adiante, o rato se dirigiu então à vaca, e ela disse para ele: o que é, seu rato? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Eu acho que não. E o rato ficou nervoso, não sabia mais a quem recorrer, e voltou para casa, cabisbaixo, triste, abatido, para encarar a tão infeliz ratoeira do fazendeiro. E naquela noite ouviu-se um barulho, como de uma ratoeira pegando a sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego, e no escuro ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra
uma cobra venenosa. E a cobra acabou picando a mulher do fazendeiro. E o fazendeiro levou imediatamente a sua esposa até o hospital. Ela voltou com febre e todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. Então o fazendeiro pegou a sua faca e foi providenciar o ingrediente principal. E lá, chegando, foi até o galinheiro e matou a galinha. Como a doença da mulher ainda continuava, os amigos e os vizinhos também foram visitá-la. E, claro, recebeu várias pessoas dentro da casa. Para alimentar essas pessoas, o fazendeiro decidiu abater o porco. E lá ele acabou sacrificando o porco para alimentar aquelas pessoas que haviam ido até a casa dele para visitar a sua esposa. E a mulher não melhorou. E muitas pessoas também foram visitá-la. Muita gente foi vê-la. O fazendeiro então acabou decidindo sacrificar a vaca para alimentar todas aquelas pessoas que estavam indo sempre lá. Então ele fez um churrasco e tal e atendeu todo mundo. Então fica aqui a grande lição. Na próxima vez que alguém ouvir dizer que está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, é bom lembrar que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda está em risco. Então, é um conto, é uma história que nos faz perceber que todos nós temos, sim, uma responsabilidade, um compromisso uns com os outros. Apesar de aparentemente não haver tão evidente assim esse compromisso, essa responsabilidade uns com os outros. Uma vez que somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos em Deus. Então, o que acontece com o outro diz respeito a mim também. Infelizmente, essa ideia ainda não é tão internalizada, tão percebida por nós. Apesar de que hoje estamos vivendo um processo também muito peculiar com respeito à própria humanidade e que tem reverberado sobre todos. E todos têm também a responsabilidade, têm o dever moral de se ajudar e ajudar aqueles que estão também precisando de auxílio. Então, é verdade que naquele momento que a ratoeira chegou e o rato avisou a todos e que ninguém prestou atenção a ele, esses animais não se deram conta do que poderia acontecer e de fato veio a acontecer. E acabou por prejudicar, por assim dizer, a todos. Assim somos nós também na vida. Às vezes fechamos os olhos diante da dor alheia, do sofrimento do nosso irmão, mesmo que não seja irmão de sangue, irmão biológico, mas somos irmãos em Deus. E aquele que sofre, aquele anônimo, aquele que passa por uma dificuldade, por uma doença, aquele que está precisando de uma ajuda, muitas vezes não nos colocamos no lugar desse. E mais adiante passamos também por uma mesma necessidade e queremos ajuda, e queremos auxílio. É ainda aquela visão egoísta, como o Evangelho vai nos dizer. Quando Kardec pergunta aos benfeitores, qual é a maior chaga da humanidade? E eles vão dizer que é o egoísmo. O egoísmo ainda fundamentado no materialismo, nas crenças ainda voltadas para a vida material, para a vida física. E é isso que vem prejudicando ainda a humanidade no seu desenvolvimento, no seu crescimento espiritual. Não falo não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. Então, a maior parte das misérias da vida tem origem, com certeza, no egoísmo dos homens. Desde que cada um só pensa em si mesmo.
antes mesmo de pensar nos outros, e cogita, antes de tudo, de satisfazer apenas aos seus desejos. Cada um, claro, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação, às vezes a todo custo, e sacrifica, às vezes sem escrúpulo, também os interesses dos outros. E assim, não mais, nas mais insignificantes coisas da vida, como nas maiores também, não só de ordem material, mas principalmente também de ordem moral, porque é o que move os interesses. As criaturas ainda se preocupam muito com as suas questões pessoais e deixam de se preocupar com as questões coletivas, interpessoais. E Kardec vai nos dizer no livro Obras Póstumas que tanto o egoísmo como o orgulho serão sempre os vermes roedores de todas as instituições que queiram progredir. Enquanto essas duas situações dominarem o mundo, elas continuarão a prejudicar todos os sistemas sociais, por mais que sejam estruturalmente bem concebidos. Então, para que tanto desejo, tanta coisa que a gente às vezes se preocupa em ter, em acumular, passando por cima do outro, prejudicando, causando males, dores e sofrimentos, se a gente não vai levar isso adiante? Estamos vivendo aqui uma existência, mais uma dentre tantas outras que já vivemos no passado. E hoje temos também, com tanto conhecimento, com tanta abertura do ponto de vista espiritual, a capacidade de perceber o sentido dessa existência. Por que estamos aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a finalidade? Qual o propósito divino para a minha vida? Será que estou aqui exclusivamente para cuidar só de mim? Será que não posso também, ou não devo, olhar para o outro, passar também a cuidar do outro, a fazer a caridade, a agir fraternalmente? São essas as questões que ainda precisamos nos questionar. Porque a partir do momento que deixamos de amar, porque o amor ele se traduz em todas essas virtudes, na fraternidade, na caridade, na generosidade, na solidariedade. A partir do momento que deixamos de amar, de praticar, de colocar esse amor em ação, estamos nos afastando de Deus. Deus comanda as nossas vidas. Nós sabemos disso. Mas quando queremos comandar sozinhos, por si só, passamos a definir regras particulares, como se tivéssemos realmente esse poder. E é daí que nasce o mal. E começamos a dizer que o que é bem, o que é mal, é aquilo que satisfaz ao meu interesse, à minha vontade, aos meus desejos, mesmo que para isso eu precise passar por cima de tudo e todos. Então, imaginamos que estamos às vezes acima de Deus por agir dessa forma e não queremos nos colocar em condição de receber do alto aquilo tudo que o Pai nos oferece e que também já é suficiente para nós, porque sempre queremos mais, sempre estamos ansiosos, desejosos de algo que venha preencher aquilo que a gente sabe que nunca será preenchido. Então, às vezes nos colocamos acima das leis que regem as relações humanas, porque queremos impor a nossa vontade. Por isso é possível dizer que esse ato, na verdade, representa o egoísmo. É o egoísmo humano. E a partir do momento que nos colocamos no centro do universo e queremos que tudo gire ao nosso redor, perdemos grande oportunidade de evolução. Porque evoluir é muito mais do que ganhar bens, do que adquirir patrimônios,
do que ter um belo carro, uma bela casa, um bom cargo, ganhar um excelente salário, ter uma conta bancária recheada. E depois que rompemos com Deus, nós experimentamos também esse vazio existencial. Porque é como diz o Evangelho, estamos servindo a Deus ou a Mamon? Mamon representa as coisas da terra, enquanto que Deus representa as coisas do céu. E a partir dessa noção é que vamos também estabelecendo a forma de como nós estamos vivendo, a maneira como nós estamos vivendo. E por vezes acontecem situações na vida que nos faz refletir. Ou perdemos tudo, entre aspas, porque não somos donos de nada, não temos nada. Perdemos no sentido de que aquilo que eu acumulei, aquilo que guardei, aquilo que eu achava que era meu, é tomado, é devolvido na verdade. Porque se Deus nos oferece para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para a nossa evolução, alguns recursos, não só amoedados, mas de toda ordem, é porque eu tenho merecimento? Não, não é só por isso. É porque há necessidade. Mas se faço mau uso desses recursos, o que é que me acontece? Eu sou imediatamente afastado deles, para que eu possa compreender a sua importância, valorizar também aquilo que um dia eu não consegui valorizar e passe a ter responsabilidades. Então, esse vazio existencial, muitas criaturas estão enfrentando. É a sensação de incompletude, de insegurança, de medo, de fragilidade, por mais que esteja rodeado de todos esses recursos materiais, porque lhe falta o principal, lhe falta o essencial, que é a presença de Deus. Então, no sentido inverso, quando nós estamos alinhados ao Criador, quando nós estamos conectados a Deus, nós vivenciamos uma outra vibração, uma outra sensação, uma sensação de harmonia interior, de equilíbrio, de segurança, de paz, de coragem, de fé. É quando, em verdade, temos a convicção de que nossa consciência está agindo de acordo com a consciência divina, com aquilo que Deus espera de nós, com aquilo que o Pai planejou dentro do seu amor infinito para cada um. Porque é verdade isso. Temos do alto o amor que nem sequer conseguimos imaginar. E esse sentimento é que nos faz aqui retornar ao corpo físico para continuarmos a nossa jornada de progresso, de aprendizado, de crescimento. E por mais que às vezes as coisas não sejam como a gente gostaria, mas é como tem que ser. É como precisamos que seja, para a partir dali caminharmos a passos firmes, seguros e sempre com a fé, com a determinação de que aquilo que talvez não seja bom aparentemente para mim, na verdade é algo muito especial que Deus nos prepara para receber lá adiante. E é interessante porque Kardec faz uma pergunta que muitos de nós provavelmente já fizemos no Livro dos Espíritos. Na questão 614, ele pergunta sobre o que se deve entender por lei natural. E os imortais vão responder a ele que é a lei de Deus, é a única lei, a lei verdadeira para a felicidade do homem. Daí entender como é que nós podemos ser felizes aqui nesse mundo. Apesar de que a felicidade não é deste mundo. Mas essa lei nos diz o que devemos ou não fazer. E essa lei está esculpida em nossas consciências. Nós já sabemos, embora não estejamos lembrados ou não estejamos conscientes disso. Mas está lá. E é a partir do momento que passamos a meditar e refletir sobre as nossas necessidades, vamos encontrar essas respostas. É um trabalho de autoconhecimento, de busca interior, que não se faz
de repente, da noite para o dia, mas espera também de nós esse momento reservado para si mesmo, para amar-se um pouco mais. Porque é isso que Jesus também nos disse: amar ao próximo como a si mesmo. Será que estamos amando a nós mesmos? Será que já estamos em condições de nos reconhecer como espíritos ainda necessitados, carentes, que temos ainda tantas coisas a melhorar? Às vezes não. E é por conta dessa dificuldade, dessa ligação conosco, que é a primeira causa dos males do próprio ser encarnado, do próprio espírito encarnado. A própria criatura ainda não se reconhece como digna do seu próprio amor. E essa infelicidade que acaba surgindo é justamente pelo afastamento de si mesmo, pelo afastamento de Deus. Porque se nos afastamos de nós, nos afastamos de Deus. Estamos tão preocupados com o externo, com o que está fora, que deixamos a parte interna, essencial, abandonada, carente. E é isso que a maioria das criaturas ainda enfrenta. Esta carência divina, de Deus, em seus próprios corações. Porque buscamos preencher o vazio interior com as coisas humanas, com os prazeres físicos, com as sensações do instinto. Procuramos a fama transitória, queremos a visibilidade nas redes sociais, as milhares de curtidas, as divulgações, compartilhamentos, etc. Mas, no final, continuamos distantes de Deus e nada ocupa o seu lugar. Chegamos ao topo da fama, recebemos tudo o que a vida humana limitada pode nos oferecer, mas deixamos de receber o principal, que não custa nada, que é de graça, que está aí para todos, mas espera de nós essa busca para que nos coloquemos a caminho desse preenchimento divino em nossas vidas. Então não adianta a fama, não adianta o dinheiro, não adianta os prazeres da carne, porque nada disso é capaz de nos reconectar à nossa destinação divina, ao propósito e à própria finalidade da vida. Então ainda estamos tão preocupados com tantas questões que nos deixamos envolver por tudo aquilo que a vida humana nos oferece. É preciso deixar de viver? Não, de forma alguma. Estamos no mundo e precisamos viver no mundo. Para que essa compreensão, para que esse amor ao próximo também possa surgir. Então esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro degrau que ainda precisamos percorrer. Se reconhecer, se ver como alguém digno desse amor, se aproximar de Deus, se aproximar desse zelo, desse carinho que Ele tem por todos nós, que nos prepara a cada nova existência através dos seus emissários, mensageiros. Todos nós temos espíritos que zelam por nós, que fazem a vontade do nosso Pai e que querem também o nosso bem, se interessam pelo nosso sucesso, pela nossa felicidade. Então, às vezes vivemos com medo de perder aquilo que acreditamos que nos faz felizes. Então, deixamos de viver o momento, deixamos de estar ali plenos, absolutos, porque estamos preocupados em perder algo, como se pudéssemos colocar dentro do nosso bolso, dentro do armário, dentro de uma caixa. E tudo isso que vivemos aqui é transitório. Então, passar a compreender um pouco mais sobre essa proposta divina em nossas vidas, de amor, é fundamental para estar em paz e também viver uma vida mais desapegada, desprendida. Porque aquele que ama de verdade, ele se desprende, ele se desapega, ele liberta e não aprisiona.
e não quer possuir, não quer dominar. Então, amar ao próximo é justamente passar por cima desse ego, por cima dessa sensação de propriedade, que ainda temos o direito sobre algo ou sobre alguma coisa. Não somos donos nem do próprio corpo físico. Porque temos a pretensão de dizer que amamos o outro, quando na verdade nós não amamos, nós ainda somos apegados, nós ainda queremos aprisionar, dominar. Porque se o outro faz algo que nos contraria, imediatamente aquele amor cai por terra. Não é o amor incondicional que Jesus nos ensinou, que ele nos mostrou a todo momento, que não julga, que não exige, que não cobra, que respeita o espaço do outro. Então, aquele que possui, às vezes, algo aqui na Terra, como uma fortuna em dinheiro, ele tem medo de perder, às vezes tem um relacionamento afetivo, tem a aflição também de perder o outro. E tudo isso vai misturando e contaminando um sentimento que deveria ser puro, porque amar verdadeiramente implica exatamente isso, em ser puro, sincero, verdadeiro, correto, honesto, em tudo que se fale, em tudo que se faça, nos sentimentos que nós estamos transmitindo em relação ao outro. E compreender isso é fundamental para que a gente passe a se relacionar melhor com as pessoas. E aqui a gente não fala só do relacionamento homem e mulher, mas dos relacionamentos humanos, do relacionamento em família, do relacionamento entre amigos, fraternos, dos relacionamentos da vida profissional, enfim, onde quer que a gente esteja. Então, o amor é a única fonte que deve alimentar os nossos corações, da essência divina, que permanece a todo instante nos alimentando. Mas será que nós queremos beber dessa fonte? Será que nós queremos essa água limpa? Ou ainda preferimos estar envoltos nas sujidades, na ignorância, no medo, que misturados dizemos que é uma espécie de amor, mas o amor terreno, o amor paixão, o amor que não tem a ver com o amor celestial, o amor divino, que um dia com certeza iremos desenvolver. Existe inclusive uma frase atribuída a São Francisco de Assis, que ele diz assim: se algo rouba a paz do meu coração, é porque tomou o lugar de Deus. Quantos de nós ainda permitimos que essas coisas, essas situações roubem ainda a nossa paz, porque ainda não temos dentro do nosso coração preenchidos com Deus? Então, quais são os motivos que nos levam a fazer determinadas escolhas? Será que esses motivos são nossos, íntimos, internos? Ou são externos? Ou será porque ainda a sociedade, o mundo aí fora nos exige? Porque temos que ser assim, porque temos que aparecer dessa forma, porque temos que agir de outra, porque temos que falar de outra maneira completamente diferente, e deixamos a nossa essência de lado. Ainda estamos atendendo a César ou estamos atendendo a Deus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, disse Jesus. E essas coisas materiais não cabem dentro de nós, elas são externas. Enquanto que as coisas espirituais, que são do nosso íntimo, é que fazem parte da nossa existência, que nós vamos levar para a eternidade, são verdadeiramente a nossa bagagem. Então, nós começamos a amar o outro quando alcançamos a maturidade desses sentimentos, quando sabemos o que é essencial daquilo que é supérfluo, daquilo que é desnecessário. Quando projetamos
esse encargo, essa responsabilidade sobre o outro para que ele nos ame, é porque ainda estamos experimentando aquela proposta ainda do amor egoísta, do amor que somente se satisfaz quando existe a recíproca, quando existe a troca, que é diferente do amor que Jesus veio nos ensinar. Então, o sentimento do amor sincero não deve se tornar um peso em nossas vidas, uma angústia, um sofrimento, mas deve ser algo leve, capaz também de alegrar a nossa alma, que já esteja despida também desses requisitos, dessas exigências, que nem nós somos capazes de cumprir também ainda. Ainda estamos tão distantes e queremos que o outro nos ofereça um sentimento nobre, sublime, absoluto. Mas será que nós já temos a capacidade de oferecer também ao outro? E existe uma frase que Emmanuel colocou no livro Vinha de Luz, que diz assim: quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. E o que é que ele quis dizer com isso? Que guardar-se em Deus, guardar a confiança em Deus, é que existe acima de nós uma criatura que acima da criatura que nós mais amamos, existe acima dela um ser que ama a todos nós indistintamente e infinitamente. E Deus não é alguém que distribui dores, sofrimentos, nada disso. Deus nos ama infinitamente, apesar de ver no mundo a violência, a miséria, tantas coisas, mas nós sabemos que somos responsáveis pelos nossos atos. Somos espíritos imortais, já tivemos diversas existências e hoje estamos aqui vivendo mais uma. O que será que fizemos no passado para receber ou merecer tal caminho? As escolhas que nós fizemos hoje estão sendo as consequências, o resultado dessas consequências em nossas vidas. Então passamos a entender que não importa onde quer que o outro esteja, onde quer que as pessoas com quem já nos relacionamos, se hoje estamos sofrendo, é por conta ainda do egoísmo que guardamos em nosso coração, que nós não tivemos capacidade ainda de substituir pelo amor, pelo sentimento que na verdade une as pessoas, ao invés de separar e dividir. E Deus tem planos muito especiais para todos nós, que nós não compreendemos ainda. Porque podemos ter a certeza de que todos esses projetos que Deus separa para nós é com certeza visando a nossa felicidade, o nosso bem. Então, se hoje não estamos nos relacionando como nós gostaríamos, com aqueles com quem Deus colocou em nosso caminho, é porque precisamos rever também as nossas ações, os nossos pensamentos. O que é que nós estamos buscando? Qual é a nossa proposta de vida hoje? Então, amar em Jesus, amar em Cristo, é enxergar além. É se lançar sobre essa vida eterna, essa vida imortal. E tudo aqui que nós estamos fazendo está sendo observado. Tudo aqui que nós estamos vivendo tem uma razão de ser. Então cabe a nós compreender, aceitar, receber e agradecer cada uma desses desígnios divinos em nossas vidas. E aprender que todo o egoísmo que nós ainda estamos cultivando é o fruto da nossa incapacidade de nos tornarmos espíritos mais amáveis. Ainda temos essa dificuldade.
Será possível perceber que a fonte dessa felicidade que nós estamos querendo buscar, estar com o outro, com aquele que nós gostamos, não está no outro, mas sim em nós. Nós somos espíritos completos. Nós podemos sim hoje estar buscando estar ao lado de alguém, conviver com alguém, amar aqueles que nos prejudicaram através desse sentimento que brota dentro de nós. Não há necessidade de dizer que o outro tem que fazer algo para que eu possa me sentir capaz de amá-lo. Enquanto a gente acreditar que essa fonte de alegria e de felicidade está ainda nas coisas também que nós possuímos, naquilo que nós estamos fazendo, nós ainda teremos grandes dificuldades, muitas, de colocar em prática esse sentimento divino. Então, aprender a renunciar também, renunciar às nossas vontades, aquilo que nós queremos que o outro faça. Porque, na verdade, o sentimento do amor diz que nós precisamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Mas será que já estamos fazendo isso? Será que já estamos nos colocando no lugar daquele que está ao nosso lado, naquele que vive um mundo à parte, que tem suas próprias experiências e já enfrentou tantas dificuldades na vida? Será que nos colocamos na posição dele para saber ou para tentar imaginar como ele se sente? Então, essa percepção amplia a nossa consciência e nos dá também a capacidade de nos tornar mais amáveis, de ser uma ponte para a conexão, para ligar, e não mais barreiras ou muros para nos afastarmos uns dos outros. E quando Jesus disse: quem deixar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, na verdade, Jesus falava exatamente dessa renúncia, desse entendimento, da compreensão, da gratidão, do reconhecimento de quem é cada um deles, de nos colocar no lugar deles. Será que nós conseguimos imaginar como é calçar os sapatos que cada um deles já calçaram um dia, os caminhos que cada um deles já percorreu? Então, a compreensão passa por esse viés, por esse entendimento. Porque para amar o outro, eu preciso também me colocar no lugar do outro. É possível dizer também que os relacionamentos humanos que mais prosperam, que mais crescem, são aqueles que são inteiros. Como já dissemos, somos espíritos, individualidades, completos, mas em desenvolvimento. Mas não precisamos do outro para nos complementar, mas sim para nos completar, mas sim para nos complementar. É diferente. Porque somos únicos. Então, não temos aqui a necessidade de buscar uma outra parte em si, mas sim de buscar agregar, unir aquilo que já somos para convivermos este sentimento, esta relação de amor que vai crescer, que vai progredir a cada dia. Existe um poema de Carlos Drummond de Andrade chamado Quadrilha, que é interessante e fala exatamente também sobre isso. João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre e Maria ficou para a titia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha nem entrado na história. Ainda vivemos assim, um sentimento que esperamos a troca, o retorno,
mas não temos aqui que esperar do outro, mas sim de nós. O que é que nós temos a dar, a doar para aqueles que estão conosco nesta caminhada? Será que já temos um pouco desse sentimento que o Pai, através de seu Filho maior, de Jesus, veio nos ensinar? Então, compreender que estamos nessa caminhada, nesse aprendizado, é fundamental para que a gente possa estar em paz, em harmonia com Deus, com as leis divinas, conosco, e aprender a amar o próximo, aprender a se colocar no lugar do outro. É um princípio fundamental. Então, aprender também que devemos nos alimentar desse sentimento para seguirmos a nossa caminhada, nos traz também um grande conforto. Então, aqueles que já compreendem que na eternidade seremos mais felizes, aqueles que compreendem que somos espíritos imortais, que vamos experimentar sim as belezas e as alegrias das esferas superiores, do amor divino, nos traz também um grande conforto e nos dá a capacidade de distribuir, de compartilhar aquilo que recebemos. Essa também é, por exemplo, a força das mães, que mesmo diante das dificuldades dos filhos, têm esperança e projetam o seu sentimento para o futuro, para o dia do amanhã, em que seus filhos serão melhores, em que eles vão encontrar um caminho de luz, de paz. Tudo isso se traduz no amor ao próximo, um amor que vai além. E aqui lembramos quando Joana de Cusa se queixa a Jesus em razão do seu marido não aceitá-lo, não aceitar Jesus. Inclusive chegou a dizer que o abandonaria o seu marido naquela época para seguir o mestre. E Jesus lhe diz: é preciso perder as esperanças na terra para conquistar as esperanças do céu. Então, às vezes estamos ao lado daquelas pessoas incompreensíveis, difíceis, que não conseguem enxergar ainda as suas próprias dificuldades e limitações, mas temos a necessidade de amá-las. Temos que compreendê-las nas suas mais íntimas limitações, porque assim, aos poucos, vamos também conseguindo penetrar em seus corações ainda endurecidos por conta do egoísmo, da ignorância, da dificuldade de amar. Então, não devemos olhar as criaturas como elas são, mas sim como elas poderão vir a se tornar no futuro. Então, não ver a pedra bruta, mas ver a pedra preciosa que um dia essas criaturas vão se tornar. É também um ato de indulgência, é um ato de amor, é um ato de compreensão, de entendimento. Se agirmos assim, pensando assim, vamos ver que somos os únicos inimigos de nós mesmos. Quando nos desconectamos de Deus, quando deixamos de estar próximos do Pai, dessa lei de amor, dessa fonte divina que sustenta toda a criatura, toda a criação, todo o universo. E aquele que consegue estar mais perto de Deus se fortalece, ganha coragem, segurança, tem a capacidade de amar e traduzir para o outro essa felicidade íntima de estar sendo acolhido por Deus. Porque todos nós somos acolhidos por Deus, mas nem todos temos consciência disso. Temos corações tão egoístas, invejosos, orgulhosos, vaidosos, que não compreendem as alegrias mínimas daqueles que amam, dos corações que amam.
que basta estar ao lado, que basta ouvir uma palavra de conforto, que basta estar dizendo, olha, eu estou aqui do seu lado, porque é por aí que nós começamos a amar o próximo. É por aí que nós começamos a desenvolver em nós esse sentimento que é tão sutil, é tão delicado, que é o maior tesouro, é o tesouro mais valioso que nós podemos acumular aqui no mundo físico. Então percebemos, meus amigos, que nesses últimos 2000 anos que já estamos aqui de vida humana, física aqui na Terra, desde o aparecimento do Cristo, que nós aprendemos muita coisa. Estamos bem mais moralizados, é verdade, do que os primeiros seres que habitaram, os primitivos que habitaram o planeta Terra. Mas não há dúvida que ainda precisamos progredir mais. Mas não conseguimos progredir ainda a ponto de praticar verdadeiramente o ensino fundamental do Cristo. Não conseguimos ainda nos amar uns aos outros, tal como Jesus nos amou. Porque se já tivéssemos alcançado esse patamar, com certeza a humanidade já teria crescido, ascendido, se iluminado muito mais. Ainda estamos percorrendo esses caminhos que vão nos levar a essa sublime imagem de amor em nossos corações, em nossas consciências. E Jesus não pediu a nós para realizarmos grandes sacrifícios, não. Ele apenas nos aconselhou a eliminar dos nossos corações o orgulho e o egoísmo, que ainda guardamos com tamanho afinco. Jesus recomendou que nos amássemos verdadeiramente. Mas o que será mais difícil? Amar aquele que ainda reclamamos, que ainda nos queixamos, que não aceitamos, ou continuar vivendo no mundo onde o mal ainda prevalece, onde ainda alimentamos o mal? Com certeza é melhor amar. Não importa quem, não importa quando, porque depende da humanidade também modificar essa energia, essa grade energética que o nosso orbe ainda sustenta, para que as próximas gerações possam viver num mundo muito mais justo e pacífico, onde nos coloquemos no lugar do outro, antes mesmo de falar, de pensar, de agir. Com certeza estaremos muito melhores. Com certeza estaremos envolvidos numa sensação de harmonia, de equilíbrio, e trará para a própria humanidade um progresso nunca antes esperado, nunca antes imaginado. Com certeza, esses são os planos divinos para todos nós, que possamos hoje compreender as palavras do Cristo e passar a cumprir também o seu maior mandamento, o maior mandamento divino, que é o mandamento do amor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva na sua paz e no seu amor, e que possamos ter uma noite tranquila. Que assim seja. Gratidão a todos pela paciência, pela paz. Que assim seja. Quero agradecer ao nosso irmão pela palestra linda que ele fez. Que ele continue colhendo nas árvores frondosas do Cristo para distribuir com seus irmãos essa fruta que com certeza nós iremos reacender em direção ao nosso Cristo. Esse Cristo que está com certeza guiando aos mundos felizes e que nos ama de coração, assim como Deus ama todos nós. Muito obrigado ao nosso Jesus, caminho, verdade e vida, e ao grande arquiteto do universo, Deus, que nos aguarda como um pai esperando a volta do Filho
pródigo Oração. nesta hora tão bendita. Vamos então, mais uma vez, conversar com Deus pelas palavras que o Cristo nos trouxe para falar com Ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Aqueles que querem compartilhar conosco, entre no canal do Centelha e vamos mergulhar nas lições belas e amáveis que o Centelha traz para todos nós, vinda no coração de Jesus. Boa noite, muita paz.